Bom, e aí nós vamos falar da reforma administrativa do governador eleito Rafael Fonteles. A governadora Regina Souza já encaminhou à Assembleia Legislativa, que vai, obviamente, aprovar uma matéria que altera a estrutura da máquina pública e também enviou uma matéria para mudar a cobrança do ICMS sobre combustíveis, cesta básica e gás de cozinha. Eliezer Rodrigues. As matérias que fazem alterações na estrutura administrativa do governo do estado e modificam a cobrança de impostos devem ser aprovadas ainda este ano, para valer a partir do início de 2023. De acordo com o líder do governo na Assembleia, a reforma administrativa não deve gerar novas despesas à máquina pública. É um projeto um tanto enxuto, onde na realidade não se busca criar aqui novos cargos. A reformulação, a lei que designava toda a estrutura administrativa, a lei 28, ela está sendo agora revogada com esse novo projeto, onde dá uma nova estrutura administrativa para o estado do Piauí. Muitos órgãos acabam sendo extintos e alguns, pelo perfil do programa de governo defendido pelo governador Rafael, a necessidade de ser transformado em secretaria. Então, uma mudança um tanto simples nessa estrutura administrativa, mas que se encaixa melhor dentro do programa de governo que ele defendeu na sua campanha, para que possa realmente a política pública do que ele acredita e que vai apresentar ao estado do Piauí poder ser melhor executada. O objetivo do governo é reduzir o ICMS que incide sobre os alimentos da cesta básica e sobre o gás de cozinha, isentar o IPVA de motocicletas de até 160 cilindradas e elevar o ICMS sobre os combustíveis e energia. Mudanças que devem resultar em um saldo positivo na arrecadação própria. Qual é o diferencial do Piauí? É que aqui nós estamos reduzindo o gás de cozinha. Nós estamos reduzindo o gás de cozinha de 18% para 12%. Está sendo reduzido também a cesta básica, de 12% para 7%. E o Piauí tem quase 500 mil motos. Motos até 160 cilindradas ficarão isentas do IPVA. Então, essa é a boa notícia. A bancada de oposição manifestou o voto contrário à proposta de aumento do ICMS sobre os combustíveis e energia. Nós entendemos que seria aí um péssimo presente de Natal para a população do nosso estado. Vamos lutar e trabalhar para que esse aumento não aconteça e, de nossa parte, não haverá nenhum apoio a qualquer proposta nesse sentido, em que se aumente ainda mais a carga tributária no Piauí. Eliezer Rodrigues, é uma matéria que promete uma discussão, promete polêmica durante a tramitação nas comissões e no plenário. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Douglas Cordeiro, boa tarde aos colegas e telespectadores. Com certeza, Douglas, deve tramitar nas comissões até chegar em plenário. O governo, Rafael, já precisa mostrar essa habilidade, garantir a maioria de apoio do parlamento, para assim viabilizar tanto essa reforma administrativa quanto essa reforma tributária, que precisa ser aprovada ainda esse ano para poder valer no ano seguinte. Então, para não ter que fazer reforma só em fevereiro, é preciso já fazer agora. E matéria tributária tem que ser aprovada no ano anterior ao exercício do que foi aprovado no texto. Por isso, essa preocupação já do governador Rafael, aproveitando ainda esse final de governo da governadora Regina, para encaminhar essas propostas à Assembleia. Só uma correção, Douglas. Eu falei na reportagem, até o deputado Fábio Novo mencionou também, que a redução de IPVA seriam para as motocicletas de até 160 cilindradas. Mas, de fato, pelo texto, conforme outras fontes confirmaram, a isenção é para motocicletas de até 150 cilindradas, o que não deixa de ser bastante contemplativo. Claro. Contempla a maioria da população que muitas vezes usa a moto para trabalhar, como meio de sobrevivência, portanto, aí um alívio no que diz respeito ao IPVA. João Magalhães, vai ter polêmica, mas é natural, a oposição vai se manifestar, mas são os deputados ainda deste mandato que votam
e desta legislatura, aliás, mas vai ser aprovado, né? A maioria do governo é uma maioria sólida. Sim, certamente vai ser aprovado. Vai ter polêmica, porque quando se fala em tributação, a gente está falando do bolso de todos os cidadãos, fala do bolso, inclusive, dos segmentos produtivos, que naturalmente participam efetivamente da discussão, afinal de contas, aquilo que interfere na tributação, aquilo que aumenta o imposto para determinado setor, sempre vai gerar uma crítica, mas, no todo, o projeto contempla as classes mais populares, como falou o Eliezer, de fato, contempla os trabalhadores, mototaxistas, contempla também, claro, todo mundo na medida em que interfere nos combustíveis, na cesta básica, que é um item que está presente na mesa de todo mundo. Então, é um projeto que o governo já avança no entendimento para ser aprovado e Rafael Fonteles também garante uma estratégia política que pode consolidar de forma um resultado bem satisfatório para o governo. Afinal de contas, ele dialoga com os deputados que ainda estão no mandato, muitos deles que não foram eleitos, portanto, devem votar agora em comum acordo com os interesses do governo para deixar aquela porta aberta para negociar lá no futuro um espaço no próximo governo, no próximo mandato de Rafael Fonteles. Vou usar aqui a expressão popular, viu, Tássio? Que eu queria perguntar a você, usando a expressão popular. O que é que pode pegar aí nesse projeto aí? O que é que você acha que vai pegar? Vai dar confusão, polêmica, discussão? A gente tem, Douglas, o fundo do agro, que o secretário Emílio Júnior revelou para a gente, que é um fundo para financiar investimento em logística e manutenção do agronegócio, que coloca aí 1,6 de imposto, que pode gerar protestos desses produtores. E um número interessante, Douglas, 500 mil motocicletas estão nessa faixa de até muita 150 motocicleta, né? Vai afetar muitas pessoas aqui no Piauí. E a gente conversou com o secretário, Douglas, e ele revelou os números, os detalhes. Para ser exato, Douglas, cerca de 615 milhões de reais, 659 milhões por ano é a expectativa de redução do rombo fiscal que se projeta, ou seja, quase a metade daqueles 1,1 bilhão que se imaginava com a redução do ICMS. Quer dizer, 100 milhões por mês. Cerca de 100 milhões por mês. 659 milhões por ano. Por ano. Nesse caso aí, o rombo do ICMS era 100 milhões por mês. Isso. Né? O Tássio está falando em torno de 659 milhões por ano. Você conversou com o futuro secretário de Fazenda? Isso, ele explicou, Douglas, ponto por ponto, desde que o Eliezer colocou na matéria. Vamos acompanhar o que ele disse ao Tássio Cruz. Goma, feijão, que compõem a cesta básica, no Piauí está saindo de uma alíquota de 18% para 7%. Outra coisa também nesse projeto muito sensível para a população de baixa renda é a questão da tributação do gás de cozinha. O gás de cozinha está saindo de uma alíquota de 18% para 12%, então é para baixar 6 pontos percentuais da alíquota. E outro ponto muito interessante também para a população de baixa renda é que está sendo, nesse projeto de lei, colocado uma isenção do IPVA de motos de até 150 cilindradas. Então, no estado do Piauí, a partir de 2023, motos de até 150 cilindradas, haverá a isenção na cobrança do IPVA. Bom, aí então, a gente vai acompanhar então a tramitação desse projeto, é importante, tanto o João, o Eliezer e o Tássio também vão acompanhar a tramitação. O deputado Gessivaldo Isaías, do Republicanos, que não conseguiu a reeleição, comenta quais caminhos pode assumir na política após o encerramento do seu mandato na Assembleia. Acompanhe. Eu sempre digo que sou uma pessoa que eu creio em Deus e assim, eu gosto de estar baseado naquilo que a palavra dele diz. Então a Bíblia, ela diz que tudo tem sua hora. Eu até falei ontem aqui que até o dia 31 de janeiro eu estou aqui no mandato que foi me concedido por 4 anos. Nós ficamos devendo ontem essa fala da deputada federal Regiane Dias, que aí nós falamos, né? Deputada, o Tássio, a senhora se perguntou, né, Tássio? Naquela entrega das ambulâncias, né? Exato. A possibilidade de assumir o ministério, a possibilidade de integrar a transição,
Mas aí ela foi abordada agora sobre, a deputada Regiane, a possibilidade de concorrer à Prefeitura de Teresina em 2024. Acompanhe. Eu até entendo que é normal que as pessoas perguntem, né, se eu vou colocar meu nome à disposição do partido para a candidatura à Prefeitura de Teresina, porque realmente eu fui a mais votada aqui em Teresina. Eu só acho assim, eu tenho sempre dito isso, eu defendo que o PT tenha candidatura própria, isso aí eu defendo. Pode ser, eu não sei, pode ser o meu nome, aí vai depender da situação mais na frente, que não é a minha preocupação agora, mas o PT também tem grandes nomes, novos quadros também, que pode sim, vamos dizer assim, colocar o seu nome também à disposição para avaliação do partido. E uma avaliação também das lideranças, enfim, principalmente da população. Eu só acho que não é o momento da gente tratar sobre isso. E o governador eleito do Piauí, Rafael Fonteles, é homenageado pelo Tribunal de Justiça com a Medalha do Mérito Judiciário. Acompanhe. Bom, muito feliz aqui no Tribunal de Justiça do Piauí por receber essa medalha, essa homenagem do Mérito Judiciário no grau-mestre, aqui no reconhecimento desse tribunal aos nossos serviços prestados ao longo de vários anos como secretário de Fazenda e o nosso compromisso de manter esse diálogo, essa harmonia com o Poder Judiciário, como governador do Estado. E aproveito para parabenizar o Tribunal de Justiça por alcançar o selo prata na avaliação do CNJ. Isso é esforço de muita gente, muitos servidores, juízes e desembargadores, que cada vez mais aumentam a eficiência do Poder Judiciário no Piauí. Isso contempla toda a sociedade. Então, parabéns ao Poder Judiciário e obrigado pela homenagem. O registro, eu queria voltar ao tema da deputada federal Regiane Dias, Eliezer Rodrigues. Veja que o que a gente falou tem sentido, né? Começam a pipocar aí os nomes, uma gestão apática, uma gestão pálida, uma gestão sem resultado e com avaliação pífia. O resultado desse mesmo é sair nome por cima de nome para concorrer, né? Com certeza, qualquer nome desassociado da atual gestão da prefeitura é lembrado nesse momento como uma alternativa competitiva. Se o próprio Palácio da Cidade não consegue se consolidar, a oposição trabalha, outros partidos independentes começam a ventilar nomes e isso realmente retira de vez a possibilidade de Dr. Pessoa ser reeleito para prefeito de Teresina. Bem rápido aí, Magalhães. Segue aquela tendência que nós registramos antes, né? Os partidos, os maiores partidos lançando seus nomes, né? Sim. Partido dos Trabalhadores, Progressistas, MDB, PSD, todo mundo apresentando ali nomes alternativos para 2024. Na medida em que o tempo for passando, as discussões vão se afunilando, mas o PT tem uma tendência natural em lançar um candidato à Prefeitura de Teresina, até para fortalecer sua bancada de vereadores. Tássio Cruz, a tendência também depois, dependendo do decorrer, com o passar do tempo, a tendência depois é dar uma funilada, mas o que se apresenta o que a gente projeta uma eleição em Teresina com vários nomes do primeiro turno competitivos. É verdade, Douglas. Vários nomes surgindo. Dentro do PT só falta combinar com a ala do Duliana, que quer ficar ali no Palácio da Cidade, ao lado do Dr. Pessoa, mas o partido deve sim ter um nome forte para a prefeitura. Olha, chegamos ao final do Jornal Dia News. Obrigado, Eliezer Rodrigues. Obrigado, João Magalhães. Obrigado, Tássio Cruz. E só para que a Espanha, volta para casa, viu? Marrocos ganhou nos pênaltis. Tem um show aí, aquele show que só bota pro Tássio. Quando o Tássio entra, bota para a Espanha aí. Aquele show. Então, meu amigo, Marrocos é a primeira seleção fora daquela primeira prateleira, né? Dos grandes selecionados. Depois da Alemanha, né? Volta para casa também. A Alemanha voltou logo, né? Tá no primeiro, né? A Espanha volta nas oitavas. É realmente um... Bom, depois vamos torcer para a França ir embora. Coloca aí o comando geral. Amanhã, aliás, 6 da manhã. Com certeza, 6 da manhã na FM O Dia, a partir das 7 também na O Dia TV, comando geral. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência. A gente retorna amanhã, se Deus quiser. Até lá.